Olá, turma do quarto ano. Vamos iniciar a nossa revisão do livro de filosofia, ok? Nós vamos fazer, nós vamos relembrar vários conteúdos que vimos durante o tempo que passamos juntos. Vamos iniciar pelo capítulo 1. No capítulo 1, ele tem como título Conhecer o Mundo, né? E nesse capítulo podemos pensar mais sobre assuntos que falam sobre a nossa vida, sobre o mundo, a natureza, até para que possamos conhecer profundamente, de um outro olhar, cada um desses ambientes ou situações que iremos estudar. Bom, Conhecendo o Mundo, como eu havia dito, que é o título do nosso capítulo 1, nós temos aí o exercício. Eu vou passando pelos exercícios para facilitar o tempo da videoaula e também essa verificação no geral que vocês terão. Bom, o primeiro exercício, ele está na página 5, né? Na página 5 e na 4, nós temos um texto, tá? Aqui, com esse texto, nós vamos conseguir responder esse exercício. Então, no exercício diz o seguinte: com orientação do professor, registre exemplos para alguns itens citados no poema. Então, no exercício, ele pede, na letra A, tem coisas que são novas. No poema, vocês vão ver trechos que são parecidos com as questões do exercício. Então, tem coisas que são novas. O que no texto ele se refere a coisas novas? O computador, tá? Então, quem não completou, quem faltou aula ou alguma questão a responder, temos a letra A, que é o computador. Então, é a essas coisas novas que o texto se refere, no sentido de tecnologia, porque a tecnologia, querendo ou não, ela faz parte de um conceito novo, porque ela está sempre se desenvolvendo, sempre mudando. Vamos à questão B. Tem coisas que são velhas. Tem coisas que são velhas, ela colocou como resposta máquina de escrever. Então, olha só, a máquina de escrever, ela realmente representa algo antigo, algo do passado, né? Uma época em que não tínhamos computadores. Já pararam para pensar em uma época em que todos viviam sem computadores, em que nós, para fazermos trabalhos, tínhamos que pesquisar em vários livros. Eu tenho certeza que se você perguntar ao seu pai, à sua mãe, eles vão sim se lembrar dessa época em que pesquisávamos em vários livros de enciclopédia, né? Com certeza eles devem conhecer a coleção Barça, que era algo muito, como eu posso falar? Algo muito desejado entre os estudantes, porque era uma enciclopédia completa. Vamos à questão C. Na questão C, diz o seguinte: tem coisas que são secas. Ela colocou que foi poeira, né? E realmente, a poeira, ela só existe quando não há umidade, né? Então, no texto, ela se refere à poeira como coisas que são secas. Letra D. Tem coisas que são molhadas. No texto, ela se refere à chuva.
né? Realmente, o que vai melhor representar coisas molhadas no texto são chuva, né? É a chuva. Vamos agora à questão número 2. Na questão número 2, diz o seguinte: com a orientação do professor, complete os itens a seguir citando exemplos. Então, o texto, ele faz uma brincadeira em relação a adversidades, né? Então, ele sempre coloca uma ideia contrária do que está sendo dito. Por exemplo, na letra A, tem coisas que são fortes ou frágeis, né? Então, forte ou frágeis. Letra B, tem coisas que são calmas e agitadas. Então, ele faz essa brincadeira, né, com uma palavra e ao lado sempre uma ao contrário, levando adiante a ideia do texto. Terceira questão. A autora do poema usa a palavra coisas para se referir a tudo o que ela percebe no mundo. Entretanto, os elementos citados podem ser nomeados por meio de outras palavras ou expressões. Pensando nisso, destaque cada elemento citado no texto, conforme as cores indicadas nesta legenda. Então, vejam aqui esses quadrinhos que eles dizem o seguinte, de acordo com as cores. O azul, você vai colocar elemento da natureza, então você vai lá no texto e vai procurar um elemento da natureza para colocar com a legenda azul. Ser vivo, o verde. Pessoa, amarelo. Construção, lilás. E objeto, rosa. Então, eu coloquei aqui, ó, através de nuvenzinha, porque foi a que eu achei mais parecido e que destaca mais. Vamos ver aqui na cor verde. A cor verde, ela pedia ser vivo. Lembrando que nessas respostas, alguns seguem uma ideia geral. Então, você poderá repetir alguns elementos de acordo com a resposta. Então, vamos lá. Na verde, eu tenho peixe, tartaruga, coelho, minhoca, elefante, hipopótamo e formiga. Na cor rosa, eu tenho vaso, mesa, boneca, cama, chinelo, tapete, mesa, fósforo, borracha e prego. Na nuvem azul, água, semente, fruta, chuva, montanha, grão de areia. Na amarela, menino. Esse menino ele pode estar lá no verde, que é ser vivo, né? Como eu disse, as respostas elas vão seguir muito uma ideia geral. E por último, a lilás, que é de objeto. Telhado, casa, edifício, parque e cidade. Observe esta reprodução de uma obra do pintor holandês, tá? Esse exercício, ele está na página 9. Acompanhe comigo. Do pintor holandês Vincent van Gogh. E utilize-a para colocar em prática o que você aprendeu com a descoberta de Kant sobre o espaço. Em outro momento, você poderá refletir sobre a descoberta desse filósofo a respeito do tempo. Então, nesse exercício, ele pede para que você observe esta imagem, essa obra do pintor Van Gogh, tá? Então,
observem bem, olhem no livro. No livro de vocês fica até mais fácil, porque o exercício está logo abaixo. Vou mostrar agora o exercício. Ó, então tá aqui. Esse exercício você consegue responder apenas observando a pintura de Van Gogh. Então, você vai responder aqui onde está a localização de cada objeto, tá? Você vai verificar. Ah, está dentro do. Então, atenção aqui nesses comandos. Está dentro do. Então, você vai ver algum objeto. Está dentro de algum lugar. Aqui. Está em cima do. Então, ele tem aqui metade dos comandos para facilitar a sua identificação na pintura, tá? A sua localização na pintura. Vamos à questão 2. Na atividade anterior, circule as afirmações que continuariam verdadeiras se você invertesse a ordem dos objetos citados na frase, desculpa. Então, você iria circular as afirmações que elas vão continuar as mesmas se mesmo você invertendo a ordem dos objetos. Então, por mais que você mude a ordem dos objetos, você vai circular essas frases que irão permanecer as mesmas. Vamos à próxima atividade. A próxima atividade, ela pede um material de apoio. E ela está na página 15. Então, ela pede, no material de apoio, há imagens que representam diferentes etapas de desenvolvimento pelas quais você já passou e ainda vai passar no decorrer do tempo. Destaque essas imagens, depois organize-as conforme a sequência correta do desenvolvimento humano e colhe-as neste quadro. Então, no material de apoio, vocês vão pegar essas imagens que vão representar esse desenvolvimento. Então, tentem buscar inspiração no próprio desenvolvimento de vocês, tá? Vejam se ele é parecido com o desenvolvimento de um ser humano normal, de uma outra pessoa. Pergunte da sua família se eles também passaram por essas mesmas etapas de desenvolvimento que você, e se passaram na mesma ordem. Vamos à próxima. A próxima questão, ela pede que você faça uma entrevista, tá? Ela está na página 19. Então, na página 19, diz o seguinte: escolha um adulto para ser entrevistado e registre o nome dessa pessoa no local indicado. Você vai colocar o nome do entrevistado aqui embaixo, ó, aqui onde eu estou apontando o laser. Entreviste a pessoa escolhida e registre a resposta dela para a pergunta proposta. Depois, conforme as orientações do professor, compartilhe essa resposta com os colegas. Então, como você imagina que será o cotidiano das crianças que viverão no Brasil daqui? Aí você coloca alguns anos, você pode colocar daqui a 7 anos, daqui a 8 anos. Imaginem só, com toda essa situação que nós estamos vivendo devido à pandemia, como será que as crianças vão viver daqui a alguns anos? Será que vão surgir outras situações parecidas com essa, que mudaram totalmente a nossa rotina, que mudaram a nossa vida em si, né?
Então, acho bem interessante fazer essa entrevista, tá? E anotem tudo para no retorno dividirmos com a turma, ok? Bom, agora nós temos um texto que está na página 22, que é o Reformador do Mundo. Você vai ler esse texto e perceber que o personagem ele tinha uma mente bem criativa, uma mente bem fértil. Então, a partir dele, você terá que responder a próxima questão. Vamos lá? Vamos à questão. Imagine que você pudesse reformar o mundo, assim como desejava Américo Pisca-Pisca. Que mudança você gostaria de realizar e por quê? Bom, essa é uma pergunta que eu imagino até que resposta vai sair. Mas eu quero que vocês possam estar completando aqui a pergunta para no retorno nós também compartilharmos essa resposta na sala. Agora, vamos refletir um pouco, já que estamos falando de filosofia. Pense a respeito das mudanças que acontecem no mundo e converse com os colegas sobre essas perguntas. Pergunta número 1. Se o tempo parasse, haveria mudanças no mundo? O que vocês acham? Será que haveria? Número 2. Como seria viver em um mundo em que nada mudasse? Particularmente, pessoalmente, eu não iria gostar. 3. Como seria viver em um mundo em que tudo mudasse tanto e tão rapidamente que ninguém pudesse reconhecer aquilo que conhecia há pouco tempo? Vamos pensar, né? Isso se aplica um pouco com a situação que estamos vivendo agora, em que tudo na nossa rotina mudou, a forma como estudamos, a forma como cumprimentamos um colega. Então, vamos pensar. 4. Como é possível reconhecer aquilo que muda? Boa pergunta. Como é possível reconhecer aquilo que muda? Vamos pensar um pouco. 5. Por que algumas pessoas desejam reformar o mundo? Bom, o mundo ele não é perfeito. Então, temos essa ideia de mundo perfeito, de um lugar feliz para todos. Eu acho que isso responde bem essa pergunta. Mas e você? O que você acha? 6. Todas as mudanças que os seres humanos provocam no mundo são boas? Por quê? Não, né? Sabemos que não. Nem todas as mudanças que os seres humanos fazem no mundo são boas. Às vezes acabam prejudicando eles próprios. Bom, então essas perguntas ficam para que nós possamos refletir um pouco sobre o que foi dito no do nosso capítulo 1, nosso volume 1. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.